A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Apesar do resfriado, que eu estou aqui tentando me recuperar já há uns 2 dias, né? Mas vamos aí, continuar aí lendo a palavra e aprendendo um pouco mais as coisas de Deus, né? O resfriado vem, mas passa, não é verdade? Vamos lá, Mateus capítulo de número 22, né? A partir do versículo de número 37. Jesus respondendo, né, a alguns fariseus, ele vai dizer assim, ó, amarás o Senhor amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei de Deus. É interessante que no versículo 16, mestre, qual é o grande mandamento da lei? É o que os fariseus questionam Jesus. Interessante, irmãos, é que o homem, ele sempre, desde sempre, ele tenta entender a Deus. A igreja, já no primeiro século, já surgiram pessoas fazendo interpretações equivocadas daquilo que Jesus falou. E na maioria das vezes essas interpretações a preocupação deles em fazer essas interpretações era justamente mostrar um estereótipo de santidade, normas, né? O povo estava muito impregnado da questão da lei, você precisa fazer isso, obedecer aquilo, né? Cumprir isso, cumprir aquilo. Isso ficou muito impregnado na mente do povo. E após ali no primeiro século, e até mesmo após a morte dos apóstolos, foram surgindo pessoas também trazendo aí algum tipo de legalismo para dentro da igreja. E isso vem se perpetuando dentro da igreja até os dias de hoje. Né? Quantas pessoas não foram aí disciplinadas por várias igrejas aí porque estavam fazendo coisas que a Bíblia não diz que é pecado. E nem estava trazendo nenhum tipo de escândalo para a igreja, mas porque alguém, um cidadão, achou que aquilo ali era pecado, que aquilo ali está trazendo problema para a igreja e começa a subir no púlpito e pregar determinadas situações, pregar como se fosse pecado. E às vezes usando textos equivocados da Bíblia para dizer que é pecado. Mas na verdade por trás disso aí está justamente o desejo do ser humano de querer se mostrar para os outros que é santo. Eu fico muito preocupado quando a pessoa está mais preocupada com o que os outros pensam dela do que Deus pensa dela. Porque é muito fácil, irmãos, eu me tornar um crente legalista. É muito fácil eu cumprir algumas regras de determinadas denominações, determinadas igrejas, determinados grupos religiosos. É muito fácil. Eu quero ver fazer o que Paulo nos ensina a fazer, o que Jesus nos ensina a fazer. Amarás o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A partir desses 2 mandamentos surge todas as outras condutas que agradam a Deus. O interessante é que eles fazem várias perguntas, né? Os fariseus começam a questionar Jesus, até aqui mesmo no versículo, no capítulo 22, eles tentando entender acerca do reino de Deus. E aí, como é que vai ser esse negócio do reino de Deus, né? Aí diz aqui no capítulo 22, ó, de novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo-lhes, falando ali com os fariseus, né, com os doutores da lei, os legalistas, né, os religiosos. Aí Jesus vai dizer aqui no capítulo 22, versículo 2, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou o seu servo e chamou os convidados para bodas, mas estes não quiseram. As pessoas não querem se submeter a Deus. As pessoas preferem se submeter a um determinado tipo de legalismo cristão, legalismo religioso, do que verdadeiramente submeter a Deus. Porque a submissão a Deus está relacionada a uma mudança de dentro para fora, uma mudança exterior, não uma mudança exterior. E muitos acabam sofrendo e vão pagar um preço muito alto lá na frente, porque vivem uma falsa religiosidade. Vive um falso cristianismo.
Né? Por isso que Jesus vai dizer em Mateus, no capítulo 7 aqui de Mateus, ele vai dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem o quê? A minha vontade, aqueles que vivem verdadeiramente de acordo com o meu querer. Então ele começa, no capítulo 22, ele conta uma parábola do rei que ia fazer uma festa e tal, aí ele convida, ele chama alguns e muitos recusam, aí ele chega para o seu servo, vai lá, chama todo mundo, pode chamar o povo aí. Só que tem gente que ele chamou que não estava preparado, que não foi com a roupa apropriada a se apresentar diante do rei. Olha que Jesus está falando aqui acerca do reino de Deus. Tem gente que não está preparado para o reino de Deus. Tem gente que ainda não houve ainda uma verdadeira conversão. Está de qualquer jeito, está vivendo uma vida religiosa, mas não uma vida com Cristo. Então ele chega aqui no versículo 11, olha, entretanto, porém, o rei para ver o que estava... O rei para ver o que estava à mesa, olhando todo aquele povo que foram chamados, né? Notou ali um homem que não trazia vestes nupcial, não trazia uma vida santa, uma vida santificada. Não houve uma mudança de comportamento, não houve uma atitude da parte desse homem para com o rei, né? Para com os procedimentos necessários para estar na presença do rei. Interessante que no versículo 14 ele vai dizer, ó, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O rei mandou chamar todos, chama os bons e os maus, vai dizer aqui. Só que no meio desses bons e maus existem aqueles escolhidos, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, aqueles, né, que nasceram da água e do Espírito, né? Quando Nicodemos pergunta para Jesus, Senhor, o que é necessário fazer para herdar o reino dos céus? Jesus vai dizer para ele, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Todo esse legalismo que você vive aí, toda essa religiosidade que você vive aí, não adianta de nada se não houver um novo nascimento, se não houver uma vida transformada, uma vida santificada na presença do Senhor. Nós temos, irmãos, que parar de achar que nós temos que mostrar para os outros que nós somos santos. Isso é o maior erro da vida de um cristão, é querer mostrar para as pessoas que é santo. Isso faz um mal terrível para a nossa caminhada cristã. Nós temos que mostrar para Deus e para nós mesmos que somos santos, que estamos nesse processo de santificação. Nós precisamos olhar para dentro de nós, sabe por quê? Quando nós olhamos para dentro de nós vamos ver a pessoa falha que nós somos. Nós vamos ver a natureza pecaminosa que nós temos. Nós vamos ver que tudo que acontece na nossa vida acontece porque é unicamente pela graça, porque a graça de Deus tem nos alcançado, a sua infinita misericórdia, ela tem nos alcançado. Então nós precisamos olhar para dentro de nós, para a partir daí buscarmos uma santificação, uma transformação de vida diante de Deus. O interessante é que a falta de conhecimento das Escrituras acaba trazendo várias conjecturas no meio do povo de Deus. Né? A gente percebe aqui, ainda no versículo 22, que eles começam a questionar Jesus sobre a questão de casamento. Né? O esposo de um irmão casou, aí o outro casou com a esposa, porque fazia parte do processo ali da lei, e aquela mulher acabou sendo esposa de vários irmãos ali naquele momento. E eles perguntam para Jesus, no seu reino, eles dizem assim, ó, portanto, eles perguntam para Jesus, depois de todos eles, morreu também a mulher. A mulher acabou sendo esposa de todos os irmãos ali. Morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a esposa? Perguntaram. Porque todos as desposaram. Perguntaram para Jesus. Aí Jesus disse para eles assim, ó, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque nem na ressurreição, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E Jesus fala para eles, ó, meu irmão, na ressurreição não se casa e nem se dão em casamento. Então se percebe que o povo está muito preso
a um legalismo, né? A rituais, a cumprir determinadas ordenanças. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E Jesus vem mostrar um evangelho diferente, um evangelho que exige de cada um de nós uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Então ele chega aqui no versículo 37, ele vai dizer: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a chave para você cumprir todos os mandamentos e toda a lei dos profetas. Mas aí chega no versículo 23, irmãos, no capítulo 23, Jesus começa a confrontar os fariseus, porque são hipócritas, são pessoas que dizem que são cristãos, dizem que são religiosos, mas na verdade são sepulcro caiado, né? São ocos por dentro. E Jesus começa no capítulo 23 dizendo: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Interessante é que Jesus começa ironizando aqui com os fariseus. Na cadeira de Moisés se assentarão os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Era isso que eles faziam. Eles vão sentar aí do lado, nas cadeiras de Moisés, né? Porque eles são muito santos, né? Vocês fazem, cuidado, né? Porque não imitais eles nas suas obras, porque eles dizem e não fazem, né? Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Olha só a dificuldade desses religiosos. No versículo 14 ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas para justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Né? Quantas religiosidades tem por aí, né, irmão? Tem pessoas que, Jesus, glória a Deus, aleluia, e tem aquelas pessoas santas, todas assim, não posso, eu sou santo. E se percebe-se que a preocupação é mostrar para as pessoas que você é santo. Eu sou santo, eu não como isso, eu não faço isso, eu não visto aquilo, eu não pratico isso, eu não pratico aquilo, e aí vai. E criticando os outros ainda. O interessante é que eles deixam de cumprir um princípio básico das Escrituras, né? Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: ainda que desça um anjo do céu, onde nós pregam outro evangelho, sem ser esse aqui, que seja anátema, que seja maldito. Então tem muita gente acrescentando, desculpa, irmãos, tem muita gente acrescentando algo nas Escrituras que não foi dita por Jesus e não foi ensinada por nenhum dos apóstolos. E a Bíblia chama isso de anátema, maldito. Nós temos que tomar muito cuidado para não se tornar um hipócrita aqui como os fariseus. Ao versículo 27 do 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora se mostra belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. É muito forte isso aqui, irmãos. É muito forte, né? Isso me faz lembrar Isaías 29:13, onde vai dizer: esse povo que se aproxima de mim, com sua boca e seus lábios me honram, mas seu coração está longe de mim, né? O seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos humanos que maquinalmente aprenderam. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para não vivermos isso aqui que os fariseus viviam. Os fariseus viviam uma vida estereótipa, uma religião estereótipa. E a religião de Cristo, ela exige de nós um novo nascimento. Senhor, o que é necessário fazer para herdar o reino dos céus? É necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. É necessário uma mudança de comportamento. É necessário amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é necessário. O Evangelho, ele requer de nós sempre uma mudança de comportamento, irmãos. Uma mudança de atitude. Não adianta eu me dizer religioso, cristão, e não viver, ter uma vida próxima daquilo que os apóstolos de Jesus viviam. Nós sabemos que somos falhos, somos pecadores, vamos falhar, vamos cair, vamos errar, é claro,
porque somos humanos, né? Nós somos, o único que foi perfeito aqui foi Cristo. Então vai chegar um momento que nós vamos falhar. Mas a diferença do crente por não crente é que o crente ele não se alegra com o pecado, ele não se alegra com os seus erros. Por isso que João, escrevendo a sua epístola, ele vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então é isso que Deus espera dos verdadeiros adoradores. É que ele ame a Deus sobre todas as coisas, e quando ele ama a Deus, ele começa a cumprir os preceitos de Deus através das Escrituras ensinadas por Jesus e pelos apóstolos, e ame ao teu próximo, né? Aí está relacionado também à grande comissão, né? Quando você ama o próximo, você vai querer compartilhar as coisas de Deus com o seu próximo, né? Você vai querer que o seu próximo também partilhe dessa bênção graciosa, né? Da salvação em Cristo Jesus. E a partir daí, com o seu comportamento, com a sua vida, com a sua atitude, né? Com a sua mudança de atitude, verdadeiramente, você vai impactar sua família, você vai impactar o seu bairro, você vai impactar as pessoas que estão em sua volta. Porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer, eis ali o servo e uma serva do Senhor. Mas quando nós vivemos uma vida hipócrita, né, uma vida, uma santidade estereótipa, as pessoas percebem. As pessoas logo olham, porque quem vive esse tipo de vida, irmãos, de alguma forma, em algum momento, ela vai ser desmascarada, né? Lá em Hebreus 4 vai dizer que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem tudo vê. Então o Senhor vê, o Senhor sonda o coração de cada um. E esses que vivem uma religiosidade estereótipa, uma falsa religiosidade, né, ou vivem uma falsa religião, um estereótipo de crente, esses em algum momento vão ser desmascarados, né, porque não vão ser identificados, né, como servos do Senhor. Em Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer, muitos naquele dia chegarão a mim e dirão, Senhor, em teu nome eu preguei, eu expeli demônios, eu fiz e aconteci. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Jesus não vai te identificar como servo e como uma serva de Deus. Ele vai buscar os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que possamos ser verdadeiros adoradores, irmãos, sem hipocrisia, sem mentira, sem tentar mostrar para as pessoas que você é ou deixou de ser. Você tem apenas que viver o Evangelho. Você tem apenas que se aproximar de Cristo. Você tem que mortificar a sua velha natureza, o seu velho homem. E cada dia que passar, cada minuto da sua vida, o seu objetivo maior deve ser igual a Cristo. Essa é a nossa meta, como servos e servas do nosso Deus Altíssimo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê sabedoria para podermos verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a ti mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fique na paz.